força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Verso 19. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material, em várias espécies da vida demoníaca. Quer que eu repita? Só um minutinho. Por favor, repita. Verso 18. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Verso 19. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material, em várias espécies da vida demoníaca. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Fiz aqui algumas anotações do que foi mencionado aí. Primeiro, lembrando que o conceito de demônio, né, como foi traduzido no livro, a gente já fez uma contextualização, né, na outra aula, no outro momento. Nós vamos, sempre que vocês ouvirem essa palavra, vocês devem converter a mente de vocês de demônio para asura. O conceito de demônio não reflete a sofisticação do princípio védico, tá? O conceito de demônio é uma ideia que surge dos povos dos desertos, né? Depois entra na Europa através do cristianismo e do islamismo. Esse conceito de demônio, ele não é o princípio védico. A ideia védica não é essa a elaboração, tá? O termo védico para isso é sura e asura. Sura significa aqueles que têm uma tendência, uma inclinação para incluir na sua perspectiva de existência a probabilidade da existência a Deus e, portanto, uma relação de anistia ou de amizade a esse princípio. Ou seja, eles incluem esse princípio e correspondem a esse princípio partindo do princípio de que Deus é um princípio existente, tá? Então, a vida deles é pautada com base nessa proposta, ou seja, da existência a Deus. Os asuras, eles são aquelas pessoas que a pauta não inclui essa possibilidade, que não inclui esse princípio. Então, eles agem de maneira que é individual e, portanto, é homocêntrica, voltada para o humanitarismo, ou seja, para a função, tanto outros seres de outros planetas também, que não pautam no princípio da existência Deus, vão ter as suas, né, assim, conjecturações egocêntricas. No nosso caso, seria homocêntrica, porque homens, né? Então, partindo do princípio de homocentrismo, e o homocentrismo elaborado, evoluído, é humanitarismo, é a preocupação com as causas sociais, com os animais, com a natureza, com a vida social, com os seres humanos. Isso é humanitarismo, tá? E isso é fundamentado no homocentrismo. O homocentrismo ou humanitarismo, ele é tanto inerente aos teístas quanto aos ateístas. Ele é tão inerente quanto àqueles que aplicam o princípio Deus, quanto àqueles que não aplicam. Ateus que rejeitam a ideia de Deus também podem, eventualmente, se tornarem humanitários, seres benevolentes para a humanidade. Então, o humanitarismo, ele é uma questão de alma. Ele não tem necessariamente a ver com o fato de uma pessoa aceitar ou não a probabilidade do princípio que é a existência a Deus, tá? Tanto é que a gente vê que tem ateus que têm um comportamento moral, social, que é muito bem-vindo, que é assim, auspicioso na sociedade. Ao passo que a gente vê pessoas que
que alegam, professam a ideia de Deus e têm comportamentos hediondos, né, na sociedade. Se você for, por exemplo, verificar, por exemplo, se for fazer uma pesquisa entre criminosos que cometem atos hediondos, muitas vezes, né, assim, atos que geram sofrimento para outras pessoas, é muito comum que eles aleguem serem teístas ou acreditarem em Deus. Mas isso não foi o suficiente para impedi-los de cometer atos criminosos e prejudiciais aos demais, tá? E, às vezes, você pode também encontrar uma pessoa que não parte do princípio da probabilidade de Deus e que tem um comportamento moral, social, que é justo e é honesto na relação biológica com os demais. Então, o que a gente quer pontuar aqui é a diferença. Então, quando se fala demônios, essa palavra, ela não é apropriada, não é a palavra mais adequada para referir-se ao conceito sofisticado védico entre Sura e Asura, tá? A vantagem de ser um Sura é que você inclui um princípio, então a equação fica mais rica e mais variada, e as probabilidades são mais amplas. Ao passo que ser um Asura, você só consegue chegar até o homocentrismo ou humanitarismo, e tem esse limite, né, e fica nas questões humanitárias e não consegue passar disso daí, não há metafísica envolvida, então limita-se à questão humana, o que torna a equação bem mais empobrecida, ou seja, limitada. Tá? Então, é bom a gente pensar dessa forma. Agora, quando se fala que os asuras são, né, luxuriosos, apegados e violentos, esse princípio é inerente tanto àqueles que são crentes com Deus, ou daqueles que não são. Então, a questão de ser um sura, um ser divino, é uma postura perante a pressão da ignorância que o ser vai viver. Então, professar a ideia de Deus não significa que o ser já seja um sura. É um passo. Né? Ele está se oferecendo aí como um candidato possível, mas não quer dizer ainda que ele seja um sura. Ele pode ser um asura, ou seja, vamos colocar aí, como o pessoal diz, um demônio disfarçado, né? Que o pessoal fala, né? Como é que é? Lobo disfarçado de ovelha, né? É lobo disfarçado de ovelha. Então ele pode ser um demônio numa batina ou numa roupa de um santo, tá? Porque essa questão de sura e asura tem a ver com a postura moral em relação ao próprio comportamento e tem a ver também com como esse ser equaciona o princípio da existência de Deus, tá? E aí você tem essas conjecturações gerais aí, mas a ideia aqui, principalmente, é fazer uma distinção entre o conceito védico do conceito que é aprendido dos povos dos desertos, que aí você vai falar demônios, satanás, essa coisa toda. No conceito védico, essas conjecturações, elas não são utilizadas, porque elas não refletem a sofisticação da ideia em si. Tá? Ela fica muito analógica, é preto, branco, é bom e mal, isso é analógico. O conceito védico é bem elaborado, então conceitos analógicos não são suficientes para expressar conclusões mais complexas, tá? Então a gente não parte desse princípio. Agora, quando ele fala religião verdadeira, tá? Ele está falando religião verdadeira, ele não está falando o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, tá? Ele não é isso que ele menciona, tá? Religião verdadeira, veja bem, tem um ditado que diz o seguinte: o mestre aponta a lua, o que o tolo enxergará? Né? O mestre aponta a lua. Então, o mestre aponta a lua, o tolo vai enxergar a ponta do dedo. Tá? Explicação. O Supremo, os mestres autênticos apresentarão a essência, que é o amor a Deus, o amor à humanidade, o amor a todas as criaturas, às plantas, aos animais, à natureza, o amor à existência, a compaixão. Essa é a religião verdadeira. Tá? E os tolos, ignorantes, aqueles que são egocêntricos, avaros, eles são aversivos a isso, ou eles não sentem simpatia a desenvolver compaixão, eles são egocêntricos, ou seja, eles não se interessam muito pelos assuntos de compaixão, essa coisa toda, aí é só para quem não tem o que fazer. Então, esses daí são esses que são chamados de tolos ignorantes, demônios, asuras, no caso, né? Eles são ignorantes. Então, por serem ignorantes, eles vão se apegar àquilo que eles acreditam que pertence a eles, às propriedades, à beleza física, ao intelecto. Então, eles vão ficar fixo nesse ponto e vão negligenciar os princípios da religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Compaixão. E aí, compaixão cabe também no ateu. Então, o ateu é capaz de viver a experiência da
religião verdadeira. Porque se ele se torna humanitarista, ele vai se preocupar com a humanidade, ele vai se preocupar com a causa social, ele vai se preocupar com a causa animal, ele vai se preocupar com a exploração das mulheres, ele vai se tornar um ser humanitário. E isso é religião verdadeira. E é possível ser um religioso verdadeiro, mesmo sendo um ateu. Isso é um paradoxo, mas a questão védica aceita paradoxos. E a questão fora dos Vedas, não. Então você tem que pensar analogicamente. É ateu, é ateísta. Mas não é bem assim. A coisa é mais complexa. Então, um ateu declarado publicamente pode ser um religioso mais verdadeiro que um religioso declarado publicamente. Isso é uma questão de postura em relação a essa religião verdadeira. E o que é a religião verdadeira? A compaixão. A compaixão é o fruto maduro da empatia. Tudo começa com empatia. Depois a empatia evolui, floresce e se transforma em compaixão. Tá? Então, qualquer ser que pratique a compaixão, que desenvolva a empatia, está exercitando a religião verdadeira. Esse ser, ele se liberta do egocentrismo e alcança o humanitarismo. E o humanitarismo é uma plataforma que pode permitir com que o ser ascenda, ou seja, chegue à ascensão, tá? Então, religião verdadeira não é, ele não está falando do Hare Krishna, não está falando do Candomblé, não está falando do Umbanda, não está falando do hinduísmo, nem do islamismo, do judaísmo, do cristianismo. Religião verdadeira é compaixão. Qualquer ser que ao praticar uma religião negligencia a compaixão, não nos critérios do algoritmo, ele não será classificado como sendo um candidato elegível à liberação. Tá? Agora, quando ele fala, finalmente, aqui, eu lanço, aí você imagina Krishna pegando cada alma e jogando, não é bem assim que funciona. Por exemplo, imagina que eu sou o presidente de um país, e eu digo assim, eu prenderei todos os criminosos. Aí você imagina eu saindo de favela em favela com uma arma, prendendo uma pessoa na mão? Você vai imaginar isso daí? Não. Como é que você vai imaginar? Existem os departamentos de polícia, existe o departamento da Polícia Federal, da Polícia Forense, existem os policiais que vão na rua, e todo esse aparato está à minha disposição. Então, eles farão isso. A minha intenção é que todos os criminosos de tal lugar sejam presos, os traficantes sejam presos, os criminosos sejam presos, os corruptos da política sejam presos. Então, se eu digo, eu combaterei os criminosos, eu prenderei todos, não terá... Não é que eu vou sair pessoalmente fazer isso. Isso é ingenuidade pensar assim. Tá? Então, quando o Krishna está falando, eu lanço eles, eu os lanço, não, o Krishna não precisa vir pessoalmente fazer esse trabalho. Ele já tem as Shaktis, as potências que fazem isso. A universo é uma máquina algorítmica. E ela computa algoritmos, tá? Então, assim, não vai ter... uma preocupação, não vai ter uma dificuldade para a máquina registrar o coeficiente de algoritmos que você produz. Ela vai simplesmente analisar o coeficiente e vai retornar de acordo com a questão do merecimento aí das probabilidades. Então, os jogadores, ou seja, as almas que vivem, que existem, vão produzir algoritmos, ok? E esses algoritmos vão ser assimilados pela máquina que vai dar os resultados equivalentes. E isso tudo está sendo conduzido sob a supervisão da Suprema Personalidade de Deus. Mas ele, pessoalmente, não precisa vestir uma roupa de policial, assim como o presidente de uma nação não precisa vestir uma farda de soldado para ir lá na floresta combater os grileiros ou aqueles que estão roubando a riqueza da Amazônia. Mas ele pode fazer isso dando comando para o general do exército. Entendeu? Então, se ele já deu o comando para o general do exército, essa responsabilidade é do general. Portanto, o presidente pode, sim, assistir o filme de final de semana com o filhinho dele recém-nascido. Ou recém-nascido não vai entender, né? Mas o filhinho dele lá de 5 aninhos que ele curte. Ou imaginar que eu seja o presidente de uma nação. Eu amo meu filhinho. Eu prefiro estar com meu filhinho assistindo o desenho animado do que vestir uma farda e ir lá na Floresta Amazonas brigar com os grileiros. Eu tenho essa liberdade de não fazer isso porque o general já está fazendo isso. Então, quando a Suprema Personalidade de Deus diz que eu faço, não pense que ele vem pessoalmente, que ele fica lá e tal, que é ingênuo pensar assim, tá? Vamos pensar de maneira mais, assim, coerente, tá bem? Bom, então é isso, tá? Eu acho que nós temos, o horário aí, deu para fazer uma contextualização dessas informações. Está registrado. Então, você pode sempre ouvir novamente, se for necessário, para entender bem, e nós vamos prosseguir agora, tá? Eu vou me ausentar, tá bem? Hoje vocês vão ficar
com a Swamini na condução no caminho dos mantras, né? E eu vou dar sequência aqui numa atividade que, infelizmente, eu não vou poder estar com vocês hoje, que eu tenho um assunto importante para tratar. A sala já está configurada, né? Antes de nós entrarmos na sala, nós, lá atrás da Devi, a Devi, dá um tchauzinho aí para a Devi, o pessoal saber que é você. Olha lá, essa é a nossa Devi, essa é a nossa lindeza da Siva. Lá atrás dela, vocês podem ver que tem um fogo aceso, tá? Aquele fogo aceso, ele está configurado na sala dos mantras, e naquele fogo tem mantras, tá? Então, a sala já está configurada para o benefício de vocês ao entoarem o Mahamantra, tá? Quando vocês forem fazer o Mahamantra, façam o Mahamantra de maneira profunda. Não fiquem divagando com a mente, controle a mente, condicione a mente no processo da interação com o mantra, tá? É assim que vocês vão conseguir se tornarem seres suras. Não é porque vocês são gente boa, do bem, que já conseguiram se tornarem suras, tá? É uma luta ser um sura. A pressão dos asuras é invasiva. Então, se você olhar lá dentro de si, vai encontrar propostas assúricas invadindo e querendo dominar o ambiente, tá? Então, vai depender do quanto você é atento em relação a isso daí, quanto você consegue rejeitar a proposta corrupta dos asuras para se tornar um ser sura. E isso é uma batalha. Então, faz parte do jogo, decida o seu lado, nós decidimos o nosso, mas a manutenção disso requer despertar. Então, vamos lá, que eu acho que vai valer a pena, né? Muito bem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó a energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.